Olá, criançada, tudo bem com vocês? E aí, vocês gostaram da nossa aula de matemática na aula anterior? E vocês aprenderam direitinho, hein? O valor absoluto e o valor relativo. E aí, então, hoje estaremos estudando o nosso conteúdo de matemática. Fiquem aí ligadinhos, tá certo? Fiquem de olhos abertos. Não esqueça de chamar um adulto para poder estar agora lhe ajudando em casa, tá certo? Com um conteúdo novo. E aí eu vou dizer também para vocês que procurem estudar em um ambiente tranquilo, que não tenha bastante barulho, fique o mais tranquilo possível para que assim vocês possam trabalhar a nossa aula de matemática, tá certo? E assimilar e aprender melhor o nosso conteúdo, tá bom, crianças? Eu vou dizer que vocês também devem estar agora em mãos com material de uso individual, certo? Que são as borrachas, lápis. Quebrou uma ponta, verifica se não tem um outro lápis próximo de vocês, para que vocês não percam a atenção da nossa aula de hoje, tá certo? Analise direitinho, se preferência uma garrafinha bem próximo, para que assim vocês possam estudando e hidratando o corpo, tá certo? E aí, se for necessário, vá ao banheiro somente o necessário, tá certo? Se for de caso de urgência, se não, estudem, ficam aqui conosco estudando e aprendendo conteúdo novo. E hoje eu vou dizer para vocês, na nossa aula, vamos estudar números ordinais. E aí, vocês já ouviram falar dos números ordinal? Que números ordinais são esses? Lembrando, esses números ordinais, nós usamos os números ordinais para indicar ordem, posição ou lugar. Somente para isso nós usamos ele, para indicar ordem, posição e lugar. Mas antes de iniciar a nossa aula, eu vou agora ficar com vocês na nossa correção da atividade anterior, tá certo? A atividade da nossa última aula, que foi sobre valor relativo e valor absoluto. Então, fiquem comigo, crianças, e vamos corrigir atividades, tá certo? Bem, crianças, na nossa atividade anterior sobre valor absoluto e relativo, a primeira questão da página 48, ele fala o seguinte: observe os números dos cartazes. A Baleia Alegre, sala 1, visto por 5.689 pessoas. E o cartaz 2, a Foca Feliz, sala 2, visto por 7.518 pessoas. Opção A. Qual é o valor relativo do algarismo 5 em cada número? Olha só, o valor do algarismo 5, certo? Em cada número. Aqui, perceba que o algarismo 5 está aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. 5 de 1.000 é 5.000. Então, o valor, certo? O relativo do 5 aí é 5.000. Então, aqui está a resposta. Já que, em relação aos 7.518, perceba que o 5 está na terceira ordem, na casa da centena. 5 centenas são 500. O valor relativo do algarismo 5 é 500. Agora, a opção B. Qual, tá certo? Qual é o valor, gente? Qual o valor relativo, certo? Do algarismo 8 em cada número. Então, aqui, o 8 está na segunda ordem. 8 dezenas são 80. Então, o valor relativo desse 8 é 80. Em relação ao 8 que está aqui, ele está posicionado na primeira ordem. Então, o valor relativo desse 8, do número 7.518, é 8. Ok, criança, vamos aqui à segunda questão. Qual é o valor absoluto dos algarismos destacados? Novamente, lembrando que o valor absoluto, independentemente da posição, é o próprio valor.
É ele mesmo. E aí, crianças, aqui, ó, 136. Está grifado de verde o número 3. Qual é o valor absoluto de 3? É o próprio 3. 642. Qual é o valor absoluto de 642? Destacado o número 6, o valor absoluto é o próprio 6. E aqui, crianças, 585. Olha só, destacado o número 8. Então, já sei que o valor absoluto é 8. E aqui, criança, 295. O 2 está destacado de verde. Valor absoluto é 2. 753. Eu sei que o 5 está destacado. Logo, eu sei que o valor absoluto é 5. 731. O valor destacado é o 7. Então, valor absoluto, 7. Muito bem, crianças. Olha só, que crianças mais inteligentes. Mer que nada. E aqui, crianças, na segunda questão, qual é o valor absoluto dos algarismos destacados? Vamos prestar bem atenção, hein? E aí, crianças, eu tenho para o valor destacado, certo? O valor destacado, percebam aqui, ok? Percebam aqui que eu tenho o 3, que está destacado no valor 136. Qual o valor absoluto? Tcharam! O valor absoluto é o próprio 3, criança. 642, destacado 6, valor absoluto 6. 585, destacado 8. Então, logo eu sei que o valor absoluto é 8. Muito bem, hein? 295, valor absoluto. Olha só quem está destacado, o 2. E o valor absoluto é o próprio 2. O que é que eu estou observando? Lembrando, o valor absoluto é o próprio número, gente. É o próprio valor, certo? 3, 6, 8, 2, 753, 5, 731, 7. Estão percebendo que é o próprio algarismo? Não muda, tá certo? 3. Qual é o valor relativo? Agora sim, aqui nessa opção, nesse assunto de valor relativo, ele vai ficar dependendo do número que está posicionado. Dependendo da posição dele, em qual ordem, é que é exatamente o valor relativo. Vamos lá. 463. O 6 está na dezena, 6 dezena, 60. Valor relativo do 6 é 60. 875. Está destacado o número 8. 8 centenas, 800, certo? Valor relativo desse 8 é 800. 329. Valor relativo desse 2 está posicionado na segunda ordem. 2 dezenas são 20. 548. Valor relativo do 5 está posicionado na casa da centena. 5 centenas, 500. 124. Valor relativo do 4 está posicionado na unidade. 4 unidades são 4. 276. O 2 está posicionado na terceira ordem, que é centenas. 2 centenas são 200. Agora, na quarta questão, ele pediu para que vocês, no número 140, o valor relativo do algarismo 4 é 40. Pinte de amarelo os cartões em que o algarismo 4 tem esse mesmo valor relativo. 4, eu sei que o valor 4 está posicionado na dezena.
4 dezenas são 40. Então, toda cartola que tiver o número 40, 140, 240, 345, então, está na casa da dezena. O 4, vocês deverão pintar. Então, eu tenho aqui, ó, olha só. Eu tenho a cartola 241. Então, eu tenho que pintar ela porque o 4 está relativamente no 40, certo? Aqui eu tenho 542, percebam que o 4 também faz parte das dezenas, então 42. Aqui o 47, tá certo? O valor relativo do 4 é 40. Aqui, 345, o valor relativo também é 40. Então, são essas cartolas que vocês deverão ter pintado na atividade anterior. Agora, vocês vão ficar comigo que eu vou explicá-lo melhor, tá certo? O conteúdo de números ordinais, tá certo? Ou numeral ordinal. Então, acompanhem comigo. E então, crianças, aqui eu vou mostrar para vocês o valor, tá certo? De números que são ordinais. Para que eu quero estudar os números ordinais? Então, quando a gente está acompanhando um campeonato onde estão disputando o primeiro e segundo e terceiro colocados, certo? Primeiro, segundo e terceiro lugar, eu estou trabalhando aí os números ordinais. Então, eu sei que os números ordinais, eles servem para me orientar em relação a posição, a lugar ou ordem. No caso, na lista de chamada da sala de aula, eu sei que ela é basicamente pela ordem alfabética. Na ordem alfabética, eu sei que o primeiro da sala, certo? Vai iniciar com a letra A. E olha só, o primeiro. Percebam que eu estou falando primeiro, então, e não o número 1. Então, quando eu falo primeiro, eu estou trabalhando aí, crianças, os números ordinais. Quando eu falo primeiro da sala, eu estou trabalhando a posição que ele se encontra na lista de chamada, tá certo? Ou a ordem no qual ele se encontra. Eu sei que eu posso trabalhar esses números ordinais na ordem, na posição ou no lugar. Como, por exemplo, quando eu chego no supermercado e fiz minhas compras e eu tenho que respeitar aquela fila para chegar ao caixa para me pagar minhas contas. E eu sei que na minha frente existia ou existe 5 pessoas. Então, eu sou a sexta. Existem 5 pessoas, estou posicionada no 6º lugar. Ou então, na posição do 6º lugar, não é isso? Sou a 6ª pessoa. Isso eu posso dizer que é a posição. A ordem também está relacionado a primeiro, segundo, terceiro. Como, por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo. Vamos colocar as fichas em ordem. As primeiras fichas vão ser as fichas amarelas. Então, as primeiras fichas, olha só como eu pronunciei a palavra primeiro. Quando eu falo primeiro, é que vem em primeiro lugar, certo? Eu não vou dizer, vamos colocar as etiquetas em ordem 1, em ordem 2, em ordem 3. Eu vou dizer que está no primeiro lugar as etiquetas amarelas. E assim a gente sabe, por exemplo, outro exemplo que é números ordinais. Maria mora em um edifício no 12º andar. Esse 12º está me dando uma posição que ela mora lá no 12º andar, não é correto? Então, isso me faz lembrar que Maria mora bem acima, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, ela mora no 12º andar, tá
tá certo? Então, é por isso que nós usamos os números ordinais. Então, eu tenho aqui uma competição que algumas garotas participaram, tá certo? E observe que aqui tem um pódio. Professor, eu não sei o que é pódio. No livro de vocês tem uma partezinha que está lá grifado, aonde mostra a interpretação, então aonde mostra, tá certo? No vocabulário, o significado da palavra pódio. Pódio eu posso dizer para vocês que é um local, tá certo? Onde ficam posicionadas pessoas que em competições tiraram primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esse pódio ele pode ser de madeira, ele pode ser de acrílico, ele pode ser de aço, e aí vai depender da pessoa que fez o pódio. Nesse pódio aqui, essas garotas participaram de uma competição. E aí percebam que, em primeiro lugar, nós estamos aqui a ordem da chegada e o nome da pessoa que participou da competição. Ok? 5 pessoas participaram de uma competição. Sendo que essas 5 teve uma que foi melhor na competição, certo? Se destacou. Então, ela tirou o primeiro lugar. Quem ficou no primeiro lugar foi a Cláudia, ok, criança? Já no segundo lugar do pódio, quem ganhou nessa competição foi a Abigail. Acompanha aí no livro de vocês. Então, em terceiro lugar, quem ficou foi a Joana. Quem tem uma amiga chamada Joana? A Joana ficou em terceiro lugar, hein? Em quarto lugar, nós temos a presença da Tatiana, ok? E em quinto lugar, tivemos a presença da Roberta. Então, essas garotas participaram de uma competição e percebam que elas ficaram no pódio, né? Porque houve 5 vagas e aí... primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Olha só, gente. Quando a gente fala primeiro, eu vou escrever dessa forma. Primeiro. Então, os números ordinais, ele pode ser representado por número e como a gente lê, tá certo? A gente escreve por extenso. E aí, no livro da gente, no livro de vocês, de matemática, nós temos uma tabela onde mostra, tá certo, a numeração desses números ordinais. Então, acompanhe comigo que eu vou mostrar para vocês. Olha aí, criança. Não somente existe essa tabela aqui no nosso livro, como vocês deverão completar, certo? Já serve como atividade de casa. Complete o quadro nos números ordinais até o 50º. Então, vamos lá. Aqui nós temos o número 1, que é o primeiro. Nós temos o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. E aí, a partir do 10º, nós vamos juntar 11º, tá certo? 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 8º, 9º, aí chega no 20º. Quando chegar no 20º, até o 9º, a gente vai escrevendo 21º, 22º, 23º, até chegar o 29º. Quando chegar no 30, nós não vamos ler 30, vamos ler 30º. 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, até chegar ao 39º. Quando chegarmos no 39º, vamos para o 40º. E aí, continuamos. 41º, 42º, 43º, até o 49º. E o último número é o 50º. 50º, olha só. E aí, continua, gente. Os números ordinais, eles não terminam, tá bom?
Olá! Tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais e são aqueles que indicam a ordem ou posição dos elementos em uma sequência ou lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações: indicar o primeiro dia de cada mês. Lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, hein? A ordem das pessoas em uma fila. Opa! Furar a fila não vale, tá? Dos competidores em uma corrida. Das casas em uma rua. Dos andares de um prédio. E outras tantas situações. Para a escrita dos ordinais, colocamos estes símbolos após os números. Veja novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo! A Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Neste caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos este símbolo porque a Sofia é do gênero feminino. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele é, então, o segundo da fila. Este é o símbolo usado quando nos referimos ao gênero masculino. Observe na tabela como é feita a leitura de alguns números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do primeiro ao nono. Eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10, na segunda coluna da tabela. Nesse caso, ele é chamado de décimo. O seu seguinte é o 11º, e por aí vai. A partir do número 20, ou melhor, do 20º, seguimos o mesmo padrão. 21º, 22º, 23º, e assim por diante. Sabendo o nome dos ordinais a partir do 30º, como podem ver na terceira coluna da tabela, conseguimos fazer a leitura dos demais, que são 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Quer ver como isso funciona na prática? Voltando ao exemplo dos competidores na corrida. Você consegue descobrir em qual posição o Sr. Lobão está? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até ele. Sabemos, então, que são 8 posições, ou seja, o Sr. Lobão é o 8º. Não desista, Lobão! No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o patusco está? Se contarmos os andares do primeiro até lá, descobrimos que são 23 andares. Ele está, então, no 23º andar. Viram só? É muito simples! Será que a fila para comprar pipoca está muito grande? O filme vai começar! Até a próxima! Agora, para concluirmos essa aula, nós temos a atividade da página 53, que foram para completar os números ordinais, e a página 54. Diz o seguinte: complete as frases, tá certo? Usando os números ordinais por extenso. Vamos escrever. Moro no penúltimo andar de um edifício de 24 andares. Então, se essa pessoa mora no penúltimo, logo eu sei que é o 23º. Próximo, B. Há 18 pessoas na minha frente. Eu ocupo o quê? 19º lugar da fila. C.
A letra C é a terceira letra do nosso alfabeto. Lembra que eu iniciei na aula dizendo que a ordem da lista de chamada, certo? Primeiro, segundo e terceiro, né? Assim são as ordens alfabéticas. A letra C é a terceira. D. Outubro é o 10º mês do ano, tá certo? Próximo, 2. Ana resolveu fazer desenhos. Observe as imagens e numere na ordem em que os fatos aconteceram. Olha só. Ela fez um desenho. Qual será o primeiro desenho? Qual foi o segundo? Qual foi o terceiro? Vocês vão numerar, certo? Próxima página. Na página 55, vocês vão fazer a terceira questão, que diz assim: a Copa do Mundo de Futebol Masculino é uma das competições esportivas mais famosas. Ela ocorre a cada 4 anos e mobiliza pessoas de todos os países. Observe no quadro abaixo o resultado da Copa do Mundo de 2018. E aí, primeiro lugar, quem ganhou foi a França. Segundo lugar, quem ganhou foi a Croácia, tá certo? Terceiro lugar, quem ganhou foi a Bélgica, gente. Olha só, gente. E o Brasil não ganhou, não? Vamos olhar. Vamos aqui, analisar um pouco. Vamos aqui, deixa eu focar mais. Quarto lugar, quem ganhou foi a Inglaterra. Quinto lugar, quem ganhou foi o Uruguai. E o sexto lugar foi o nosso Brasil. 6. Complete as frases de acordo com o quadro. A. O país campeão. Quem foi o país campeão? Quem foi? Certo? Aí vocês vão completando. B. O segundo colocado e o terceiro colocado foi. C. A Inglaterra ficou em que lugar? E o Brasil? Tá certo? Quarta questão. A Copa do Mundo, ok, de 2014 foi realizada no Brasil. E a Copa do Mundo de 2018 foi realizada na Rússia. E olha só, o que é que eles querem que vocês façam, tá certo? Ok? E essa é a atividade de vocês, criança, a atividade de vocês, ó, os troféus da FIFA do Brasil e da Rússia de 2018, ok? Vamos agora concluir a atividade de vocês. E então, criança, muito fácil, né? Esse conteúdo dos números ordinais. E agora eu quero que vocês fiquem em casa, acompanhando com a atividade de vocês, tá certo? Preenchendo direitinho as páginas da atividade de matemática de hoje. Eu creio que vocês não ficaram com nenhuma dúvida em relação aos números ordinais, porque é um conteúdo muito fácil, vocês são crianças inteligentes, e eu percebo isso em relação às atividades, que vocês, ó, estão se saindo muito bem. E aí, continue assim, com essa determinação, com essa garra, com essa força de vontade. Não tenham preguiças para estudar, não tenham preguiça para poder ligar as videoaulas, fique sempre com animação, porque a atividade matemática, quanto mais você calcula, mais vocês vão conhecendo. Quanto mais vocês resolvem a atividade, mais vocês vão trabalhando a mente. Vamos lembrar da aula de ciências, que quanto mais a gente lê, mais a gente exercita a nossa cabeça, tá certo? O nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa mente, o nosso cérebro, ok? E aí, eu quero que vocês fiquem agora com a atividade de vocês, respondam tudo bem direitinho. Não esqueçam, hein? Não esqueçam de tirar a foto bem bonita e envie para as professoras, porque nós estaremos aqui esperando essa atividade ansiosa para saber o quanto vocês aprenderam na nossa videoaula. E a tia Érica vai ficando por aqui. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana. Não esqueçam de ficar em casa com cuidados devidos, tá certo? E aí, agora eu vou me despedindo, mas eu espero vocês na nossa próxima aula, hein? Fiquem bem, fiquem em casa
Um beijão e até a próxima!